Quarta-feira, 13 de maio de 26, 18 horas. Eu antes estava pensando nessas minhas interpretações, que são invenções que eu faço para lidar com os problemas que me surgem. Um exemplo simples do que eu quero falar é tipo ontem, que eu disse, olha, estava uma manhã gelada, muito frio, e a ideia que eu criei foi de lembrar que eu estava, da época que eu estava em Portugal e fazia viagens no frio, mas naquele frio de matar, a minha ideia era ir para a noite, para balada, para fazer festa e tal. E eu tentar criar um processo mental como se fosse essa situação que eu teria que enfrentar ontem naquele frio desgraçado que estava. E fiz isso e enfrentei, fui para a rua e enfrentei o frio. E dentro disso, depois, ontem ainda, eu posso dizer que eu passei a tarde toda dentro do fórum. Cara, eu estou enrolado aí com... É início de processo no sentido que é termo circunstanciado. Isso aí, tipo assim, são pequenos crimes que tu é denunciado em pequenos crimes e tal. O meu crime foi que eu dei um pinote de moto num cara da guarda de trânsito. Cara, deu um pinote no cara assim, ó. O cara não via nem o cheiro da minha moto, sabe? Sem vergonha lá. O cara com uma moto 3, 4, 5 vezes superior à minha moto. Eu dei um pau no cara, dei um pau. E no fim eu só parei porque um outro maluco apareceu do nada e me apontou uma arma, cara. O cara viu que eu estava dando pinote no cara do trânsito. Eu não sei de onde, eu passei por um local e fiz um retorno e voltei. Quando eu voltei, o cara já tinha visto eu passando. O cara me pegou na volta e me apontou uma arma, mas num espaço tipo aqui assim, ó. Um espaço curtíssimo, tipo assim, o cara praticamente botou a arma na minha cara. Então, tipo assim, cara, se tu puxa uma arma, né, em direção a alguém, tu tem que ser muito ruim, por exemplo, para errar um tiro daqueles ali que tava na minha cara. O cara puxou a arma na minha cara. E eu, em função até na hora eu pensei no meu filho, sabe? Isso aí eu fiz muito no passado. E furava esses locais que apontavam arma, e até polícia, tudo, fuzil. Eu passava reto e arriscava tomar os tiros e tal. E dessa vez eu pensei no meu filho e eu digo, cara, se o cara atirar, o cara não vai errar, sabe? A arma tá na minha... Mas tudo isso eu falando agora com calma, tu imagina na hora de um pinote, uma perseguição que eu já tinha atravessado a cidade. Tinha furado sinal, tinha andado na contramão, voado em cima de calçada. E o cara com uma moto dessas bem superior e uma moto que é no sentido de... não é, antigamente a gente chamava de trail. Hoje eu não sei como é que os caras estão chamando essas motos, mas essas motos com suspensão alta e tudo. E a minha moto era uma motinho velha, com suspensão normal e tal, nem tinha como fazer aquela fuga do jeito que eu fiz. Mas, resumo, eu estou respondendo um termo circunstanciado e ontem que eu descobri lá no fórum que eu fui enquadrado por colocar a vida dos outros em risco. Foi nesse artigo que eu fui enquadrado. Tá? É um crime de baixa, entre aspas, eu não sei dizer baixa complexidade criminal, tipo assim, não foi exatamente botar a vida de alguém em risco, foi, né, expor, colocar no sentido de criar a possibilidade de ter dado uma merda muito grande. É esse o crime que eu estou respondendo. Mas daí ontem eu fui lá no fórum, descobri isso e outras coisas de outros processos e outras histórias.
Então, mas assim, eu quero trazer esse assunto para dizer para vocês. Eu briguei tanto na justiça e entrei tanto em fórum, e lidei com advogados, advogados, oficiais de justiça, promotoria, juízes. Eu cheguei a dizer na cara de juiz, quer me prender, me prende, cara. Até isso eu já fiz nessa minha vida louca. Um juiz me ameaçou numa audiência, o senhor quer ir preso? Eu digo, quer. Eu levantei e estiquei as mãos, eu digo, quer me prende agora. Cara, na cara de um juiz, cara, ninguém faz isso e o filho da puta não me prendeu. Eu disse, cara, quer me prender? Levantei, estiquei as mãos, digo, tu quer, tu me prende agora. Sabe? Tipo assim, não fica me ameaçando que tu vai me prender, sabe? Então pega e me prende. Num juiz, cara, numa audiência. E outra, a audiência era sobre guarda do meu filho, cara. Tipo assim, cara, tu tá arriscando tudo, tu tá arriscando a vida do teu filho. E era naquilo que eu tava brigando, tá, resumo, ganhei todas as ações e tal. Mas o preço que eu paguei nisso foi o burnout. Foi a doença, o estresse, a doença do estresse que eu tenho e que eu nunca mais vou me livrar. Ou seja, para mim voltar em fórum, lutar, tipo assim, ir até atrás dos meus direitos e tal, e responder quando eu tenho que responder por essas merdas que eu faço, cara, para mim era muito difícil voltar em fórum. E ontem eu disse, cara, como eu tô bem, cara, porque eu fiquei a tarde toda, eu fui em 10 salas, falei com mais de 10 pessoas, e era papel, e era puxar em sistema, e era puxar no computador, e não sei o que, e ninguém resolvia bosta nenhuma, e um processo que foi qualificado assim, agora ele vai ser qualificado assado, e estava na promotoria tal, agora eu fiz a coisa mudar para passar para outra promotoria e tal, cara. Eu disse, cara, como é que eu consigo, cara? Porque teve épocas que eu não conseguia mal caminhar. O burnout, o estresse me tirou até a força física, cara, a força dos músculos e tal. Então ontem eu vi, cara, como eu tô bem, porque eu tô aqui de pé lutando com esses filhos da puta, tudo, sabe? Mas eu trouxe toda essa conversa para dizer para vocês, até por essas minhas experiências passadas, eu consigo adaptar meu cérebro para continuar na luta, digamos, para continuar vivo, para continuar me estressando, que é o meu problema, e continuar lutando. E eu já tive momentos críticos na minha vida, que tipo assim, de eu me quebrar todo, estar no hospital, sofrer cirurgias e não ter ninguém por mim, cara. Não ter ninguém, não ter família, não ter amigos, não ter dinheiro, não ter... Cara, histórias assim que eu consigo resgatar no sentido de dizer assim, cara, são tudo desesperos. E nesses desesperos, quando a coisa assim começou... Quando a coisa começou, não, ela sempre foi muito forte, muito dura, muito, né? Deixa eu ver se essa porcaria tá gravando. Sempre foi muito aguda, muito forte, muito estressante mesmo. E o que eu fazia? Cara, quando o estresse, assim, e tu não pode fugir disso, que nem agora, eu tô sendo lá, o Ministério Público tá me acusando e tal, tipo assim, vai lá e te defende, senão tu vai criar um baita de um problema pra ti, sabe? E nesses estresses tudo assim, ó, cara, quando a coisa já apertou num ponto que eu não consigo mais, cara, eu aprendi a resgatar situações assim. Pra mim, qual era a pior situação da minha vida? A pior situação da minha vida era eu estar dentro do fórum resolvendo. Lá vem um avião, lá vem um avião. Esse tá aterrando aqui em Navegantes. Vem aí da região sul aí, vai aterrar agora em Navegantes. Aqui é bem a rota. Navegantes tá logo aí à frente assim, ó. Aí à frente aqui, ó, pra cá é Navegantes. Mas assim, ó, deixa eu fechar esse zoom aqui. Eu abro o zoom e esqueço de fechar o zoom.
daí assim, ó, dizer para vocês, então qual era o maior estresse da minha vida? Era estar dentro do fórum nessas questões do meu filho. Então, para dizer para vocês que eu posso estar num hospital todo quebrado, como seguidamente acontece, e eu tô lá, e eu tô no raio-x, e eu tô na enfermagem, eu tô na puta que pariu dentro do hospital, uma situação de grande estresse. E eu só penso assim, cara, isso aqui não é a disputa pro meu filho, tá light. Cara, eu tô todo quebrado, como seguido acontece. E outros problemas mais aí que eu tenho que lidar, que são estresse altíssimos. Mas eu penso, cara, se eu não tô brigando pelo meu filho, como eu tanto briguei, tá light, tá leve, eu não tô preocupado. Eu consigo fazer isso, destoar completamente no sentido de tirar tudo isso do meu pensamento como o grande problema que é naquela hora. Tu tá todo quebrado. Ou no dia que eu fiz o pinote aí do cara que fecharam, que logo depois que o cara me apontou a arma e eu parei, cara, fechou 20 viatura policial, moto, parou a cidade, fecharam tudo em volta de mim e os caras já querendo me dar uns empurrão e tudo, porque viram que tinham levado um pinote de um velho pilotando uma motinho, deu pau neles tudo, sabe? Mas daí assim, ó, o que acontece? Essa situação toda eu consigo elaborar na minha mente para que isso não me dê o peso que tem na hora. É um peso altíssimo. Eu puxei a minha garrafinha d'água e comecei a tomar água. Os caras tudo parado, cheio de rádio, polícia, viatura, aquelas sirenes tocando tudo, as motos. E eu tomando a minha água, cara. Eu peguei minha garrafinha e comecei a tomar uma água. Pensei, tô fudido, perdi a moto, vou responder criminalmente por isso tudo e tal. Mas tipo assim, ó, cara, isso não é a disputa pelo meu filho, cara. Tá light. Isso é só mais uma merda das muitas e muitas merdas que acontecem na minha vida. Tu entende que processo mental eu consigo fazer? E agora eu vou fechar todo esse vídeo, esse pensamento com o que eu ia dizer agora. Esse detetive que me arranja, vocês teriam que ver o vídeo de ontem, me botou numa roubada, saí de casa meia-noite para pegar um cara que estava numa boate, traindo uma mulher, e tá tudo aí no vídeo anterior. Quer, vai lá e assiste. E esse detetive, ele me bota seguido nas roubadas, ele é um cara difícil de lidar, é um cara que tu não consegue conversar. Por exemplo, um trabalho de detetive é uma investigação, tu precisa de detalhes. Eu não consigo tirar detalhe dele porra nenhuma. Eu não sei quem está traindo quem, eu não sei por que está lá, por que... Não, isso aí não interessa. Nada numa investigação interessa. Interessa eu ir lá e tirar uma foto. Ele só quer foto e vídeo, é só o que ele quer. É um cara difícil de lidar. Mas eu aprendi a lidar com ele assim, eu ignoro. Do jeito que ele ignora as informações, ignora tudo, eu ignoro totalmente esse jeito dele que é ilidável. Não dá para lidar com uma pessoa assim, num trabalho assim, mas eu esqueço. Eu vou lá e faço, ele me paga, e até o que ele me pagou ontem, cara, resolveu hoje o meu aluguel de moto, que agora eu sem moto, tô com uma moto alugada. Então, tipo assim, cara, vai lá e faz. Cheguei em casa, já era mais de 2 horas da madrugada. Porque eu ainda gravei um vídeo lá, vocês têm que ver o vídeo que tá aí no canal. Mas assim, ó, resumo dessa história toda. Eu consigo resgatar esses momentos difíceis, que nem do frio. Eu busco Portugal, à noite, a balada, e eu tô indo no frio é fazer festa e transar com mulheres. É isso que eu estou fazendo. Então ontem eu levantei como se eu estivesse indo fazer isso. Com a diferença que eu não estava em Portugal, eu não tinha 25 anos de idade. A ereção ainda lá atrás era uma ereção fantástica. Hoje é uma ereção fuleira, com 62 anos de idade, mas eu digo que a situação é a mesma e eu estava indo para o frio para fazer a mesma coisa que eu fazia lá atrás em 1989. Vocês conseguem entender o processo mental disso tudo? Então, e depois essa situação, se eu posso estar numa situação caótica,
se eu não estou brigando pela guarda do meu filho, ninguém vai tirar meu filho, eu estou sendo ameaçado por um juiz de ser preso, eu não vou ser preso por um merda de um juiz, tá light, eu estou todo quebrado, eu estou brigando por não sei o que, eu estou sendo acusado de crime, eu não estou nem aí, cara, não estou nem aí. E fechando esse pensamento, esse detetive, o cara tá com um filho doente, cara. O cara, e filho pequeno, 10, 12 anos de idade, não sei, nem isso eu sei a idade correta, mas é criança, filho pequeno. O cara começou nessa luta aí, problema seríssimo de saúde do filho e tal. Só que como eu não consigo tirar informação nenhuma dele, dos casos, dos lugares, das situações que eu tenho que investigar, não é das situações do filho dele é que eu vou tirar alguma informação. Só que eu me sinto até na obrigação de perguntar, pô, como é que tá teu filho, né? Como é que tá a situação do hospital lá, disso, daquilo, porque é grave, né? E essa semana, ele já tinha me dito 2 semanas atrás que a situação estava muito grave. Quando eu perguntei do filho dele, ele disse assim, não, nem quero falar, tá grave, hora de oração, sabe? Eu disse para ele que eu ia orar. Mentira, cara. Tu acha que um cara que nem eu, que já viveu o que eu vivi, vai acreditar nessa merdaiada toda de deuses, santos, desculpa nada. Tu acredita se tu quiser, eu não acredito nessa bobageira toda de Deus, santo, religião, diabo, o diabo que vai pra puta que pariu se existe. Tipo assim, ó, eu não acredito em nada dessa bobageirada. Mas daí o cara tá lá com o filho grávida, pô, só ora, tá? Não, tá ok, eu vou orar. Como é que eu vou dizer pro cara, eu não acredito nada nessa bobagem aí de deuses e isso, aquilo, eu vou perder meu tempo orando. Eu posso torcer, fazer uma torcida, pô, tomara que pegue uns médicos bons, tomara que pegue uns exames lá, uns tratamentos excelentes, pessoas competentes e que o filho dele se cure. É a única coisa que eu posso pedir. Agora pedir para Deus, diabos e santos e fazer oração, nem perco meu tempo. E cheguei a pensar, se fosse o meu filho, meu filho ia estar fudido do mesmo jeito. Não ia ter pai dele orando, pedindo para Deus nenhum para salvar ele. E meu filho sabe disso. Mas assim, ó, passou um outro avião aqui, só que é um avião bem menor. Talvez o barulho tenha saído no áudio. Mas o que eu quero dizer para vocês? Então, ontem eu estava pensando... daí eu perguntei para ele e tal. Daí ontem, como ele me chamou à meia-noite, cara. Ele me chamou... Deixa eu ver se isso aqui tá gravando. Ele me chamou à meia-noite para correr. Eu estou em Itajaí, para correr lá em Balneário Camboriú. Eu estava dormindo e tal. Tá aí no vídeo anterior. Tem que ver o vídeo. Cara, e eu fui, saí da cama, tá frio e tal, peguei, botei roupa, tinha que ser uma roupa mais arrumada para entrar lá numa boate e tal, fui. E ele me chamou para isso meia-noite, cara, eu já tava dormindo. Daí ele me chamou, tal, e daí ele só me disse assim, pô, cara, tomei um susto, cara. Ele disse, a mulher é louca, quase que... E eu disse para ele, isso aí eu já sabia, porque ele só me pega essas investigações de homem, de mulher, de gente louca. A mulher estava lá seguindo o cara, sabia que o cara estava na boate, era uma boate de putaria. A mulher queria que eu fosse lá só para fotografar o cara agarrando mulher dentro da boate de putaria. Meu, tá lá, tu tá sabendo que o cara tá lá, tá na... Não, o cara foi numa boate de putaria comprar cachorro quente. Porra, o que o cara foi fazer numa boate de putaria? E era isso que a mulher queria, que eu ficasse fotografando e filmando dentro da boate. Sorte que deu tudo errado, o cara já tinha ido embora da boate e tal, e eu não tive que entrar na tal da boate. Mas assim, ó, o resumo dele disse assim, cara, a mulher era louca e tal. Daí eu disse pra ele, isso aí eu já imaginei pra, né, me tocar aí pra Balneário essa hora. Daí que ele disse, cara, eu tomei um puta susto. Porque meu filho está 2 dias entubado no hospital. Eu não sabia porque eu já tinha tentado conversar com ele, já tinha tentado tirar uma informação, e ele disse que não queria conversar, ficava muito triste, só queria que eu orasse e tal.
Então, cara, dentro disso, daí ele me disse, não, é que eu tô com meu filho entubado, a mãe dele tá lá com ele no hospital e tal, e de repente me toca o telefone agora, quase meia-noite. Claro que o que eu ia pensar? Eu pensei, só pode ser alguma situação lá de dentro do hospital, e gravíssima, né? Se tu tá com um filho pequeno entubado há 2 dias. Por que eu trago toda essa conversa aí para vocês? Cara, tu sabe o que é tu tá com um filho num hospital entubado, cara? Eu não sei. Eu já passei por situações de estar com meu filho mal dentro do hospital. Já passei, sozinho, abandonado. Mas eu não passei por uma situação em que meu filho estivesse entubado dentro. Você sabe o que é entubado? Eu já fui entubado, já me entubaram num acidente gravíssimo e tal. Me contaram, eu não vi nada, não lembro de nada. É que eles botam aqueles oxigênio com mangueira para dentro de ti e tal, com tubos e tal. Esse é o tal do entubamento. E o filho dele parece que foi colocado em coma induzido. Coma é aquele estado que tu fica inerte e tal. Cara, situação grave, não é brincadeira. Ninguém vai entubar ninguém de brincadeira, né? Isso aí a pessoa já imagina, pô, se foi entubado é porque era uma coisa gravíssima, né? E o cara me falou isso, e como foi no meio daquela conversa que eu tinha que ir lá para investigação em Balneário e tal, eu só disse, daí eu só disse, pô, sinto muito, né? Eu não posso conversar, ele não me abre essa jogada de conversar. Eu só disse, pô, cara, sinto muito. E realmente sentindo muito, não era só dizer, eu sinto muito e não tô nem aí. Não, pô, né? Tu não quer ver uma criança, né, numa situação dessa. Então nós vamos fechar o pensamento, todo esse vídeo, agora tu vai fechar aqui no pensamento comigo. Cara, tu que assistiu esse vídeo, tu assistiu esse vídeo até aqui. Eu não tenho problema. Tu pode olhar minha vida aí, de tudo que eu falei nesse vídeo. Eu não tenho problema. Eu sou um cara completamente sem problema. Se tu me disser que tu tem problema, se tu não tá com um filho pequeno entubado no hospital, cara, tu não tem problema nenhum, cara. Tu que me escutou até aqui, se tu não tá com um filho pequeno entubado num hospital, cara, tu não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Fui!